Bem-vindos ao Bed Barbárie, esse é o vlog da Maratona Literária de Inverno, pelo menos o primeiro vlog. Bom, como muitos sabem, a Maratona Literária de Inverno começa no dia 20, acaba no dia 4. A minha ideia é fazer um vlog por semana para poder mostrar para vocês as minhas leituras durante essa semana. Agora é meia-noite e 18 e eu vou começar as leituras oficialmente. Eu vou ler agora Caliban e a Bruxa. Eu tenho que terminar esse livro pro dia 5. E a maratona vai até dia 4, então eu vou terminar esse livro com vocês na maratona. Hoje eu tenho que ler, no máximo, até a página 374, sendo que eu estou na 290. Então tem 84 páginas para ler o Caliban e a Bruxa. Não acho que eu vou terminar hoje, acho que eu vou continuar lendo amanhã. E da minha TBR, eu vou pegar Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele é o menor livro da minha TBR, ele cumpre o desafio do Christian Assunção, que é um livro que fala sobre meio ambiente. E eu vou começar ele agora exatamente porque eu quero terminar alguma coisa rapidinho para já dar um check na minha lista. Volto para falar com vocês depois sobre as leituras. Mas queria comentar que nesse primeiro final de semana tá tendo uma maratona de filmes promovida no Instagram pelo Guilherme do Primeiro Plano, que também tem canal no YouTube, e o Volney. Não sei se vocês conhecem o Volney, mas ele faz... Nossa, ele faz colagens maravilhosas no Instagram. Então procurem o Volney Fernandes. E eles estão fazendo essa maratona temática de solidão. Então, cada dia a gente assiste um filme e depois a gente faz uma live. A de sexta agora já foi. A gente assistiu Amores Expressos. Tá no livro de 1001 filmes pra assistir antes de morrer. E eu amei de paixão. É um filme que conta a história de dois policiais e amores efêmeros, né? Amores expressos que eles têm. Mas são histórias cheias de significantes, assim. São cheias de símbolos. São cheias de um jogo de final e recomeço. E dificuldade de se permitir recomeçar. É uma das coisas mais lindas que eu vi nos últimos tempos. E eu recomendo muitíssimo pra quem puder assistir. Eu tô comentando com vocês aqui, mesmo já tendo passado, porque vocês vão me ver parando pra assistir os filmes futuros aí, os outros próximos 2 filmes que eu nem lembro qual que é o nome, mas depois eu falo pra vocês. Então eu vou fazer tudo isso num único vlog. É isso, volto depois, talvez ainda hoje pra falar com vocês. Corto o vídeo para dia seguinte, são 2 da tarde e na maratona de inverno eu tô na piscina, né? Tipo, completamente fora. Mas enfim, eu vim pra Bragança Paulista aqui com a minha família e eu vou fazer parte do vlog aqui. Eu terminei ontem de noite Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, e eu li umas 29 páginas do Caliban e a Bruxa, mas eu vou deixar pra continuar Caliban mais tarde. No caminho, eu li as 2 primeiras páginas do Fabián e o Caos, só que de vez em quando eu tô no carro, me dá um pouco de enjoo ler. E foi o caso, então eu não continuei a leitura, deixei pra começar agora. Então agora 2 da tarde, eu vou ler mais um pouquinho, esse aqui é o livro que eu vou ler pro meu desafio. Com relação ao livro do Krenak, que é o que eu já terminei, eu já tinha lido o primeiro ensaio, e acabou me emocionando porque é um ótimo ensaio, mas não foi uma grande novidade. É muito coerente com o que o Krenak sempre diz. Então eu agradeço muito assim a ele por ter essa paciência e esse jeito tão gostoso de ensinar pra gente, porque a gente realmente esquece a humanidade desses povos por não conviver com eles, né? E o Krenak faz questão de lembrar a gente. Eu vou fazer a resenha desse livro junto com aquele outro textinho que a companhia lançou, o Amanhã Não Está à Venda. Eu espero que vocês gostem. Vou voltar mais tarde para falar com vocês sobre o andamento dessa leitura. Bom dia, gente, tudo bem? Agora deve ser quase meio-dia, deve ser tipo 20 para meio-dia. Eu fiquei até tarde, ontem até umas 3 lendo, então acordei tarde também. Eu cheguei na página, vamos ver aqui, porque eu não me preparei. Eu cheguei na página 346 do Caliban e a Bruxa, preciso ler até 370 e alguma coisa. Eu terminei Cesto de Tranças, então esse é o meu livro finalizado de sábado, estamos quase numa semana mágica, né, uma leitura por dia. E não li mais nada, é do Fabián e o Caos.
Agora, 1h da tarde tem a gravação do podcast e às 3 tem um grupo de estudos de Caliban. Então eu vou focar no Caliban essa 1 hora, tentar terminar. E aí, se rolar de terminar, eu volto pro Fabian. Tô louca pra terminar o Fabian, mas prazos são prazos, vamos ver como vai ser. E como vocês viram, tem um sorvetinho aqui do meu lado, que daqui a pouco vai começar a derreter por causa desse sol delicioso, desse verão na minha maratona de inverno. E ele é o meu café da manhã. Fazia muito tempo que eu não comia alguma coisa doce, assim, mesmo panqueca doce, porque quando eu acordo de manhã eu gosto de salgado, mas eu vi esse sorvete hoje, esse sol, e eu achei que merecia. Então eu vou desligar, tomar esse sorvete e ler um pouquinho. Pessoal, tudo bem? Agora são 13 para meia-noite do sábado, do domingo para segunda. E eu acabei falando com vocês um pouco antes. Eu acho que eu falei com vocês antes de ver o filme. Eu vi o filme Histórias que Só Existem Quando Lembradas. É um filme maravilhoso, lindo, perfeito. E tem aqui no YouTube. Eu recomendo muito que vocês assistam. É um filme de 1h30. E é a coisa mais quentinha do coração. Eu chorei pra cacete. Aí depois eu vim pra Santo André, eu acabei jantando, desfazendo a mala, mas eu consegui ler um pouquinho. O pessoal fez sprints ao vivo, né, no Lendo Junto. E eu li um pouquinho mais, mas eu queria falar um pouquinho sobre o meu dia, né? Eu acho que eu acabei não falando tanto de Cesto de Tranças. Eu gostei bastante desse livro de poesias. A autora, Natália Litvinova, apesar dela escrever em espanhol e morar na Argentina desde os 10 anos, aqui eu sinto que o que ela faz é uma recuperação da infância. Então a gente tem uma ambientação na Bielorrússia agrária, né? Então tem essa crueza, essa questão da ancestralidade. É uma coisa, é muito bonita e é diferente de tudo que eu já li em poesia. E eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu. Eu fiz umas gravações lá no interior de takes para poder gravar em cima a locução de alguns poemas. Eu espero que vocês gostem. Recomendo muito esse livro, principalmente se você gosta, por exemplo, de Herta Miller. Eu acho que é a referência mais próxima que eu consigo encontrar aqui. Não no sentido de tipo, ela escreve como a Herta Miller, mas no sentido de pessoas que gostam de Herta Miller podem gostar também da poesia da Natália Litvinova. Depois, eu concluí o que eu tinha que ler aqui do Caliban e a Bruxa, né? Então, eu li, eu tava na página 22. 22 não, né? Bom, eu tava na... Cadê aqui? Na 322 e agora eu tô na 380. Então eu li 58 páginas dele hoje. Esse livro aqui é bem difícil, ele é teórico, marxista, a gente demora muito para conseguir absorver tudo que tem nele. Olha a quantidade de marcação que eu fiz, porque isso aqui é tudo referência teórica que eu posso querer no futuro. E, assim, é um livro sensacional. Eu tenho algumas críticas ao modo como a Silvia Federici, às vezes, assume algumas coisas de forma meio teleológica. E o que é isso? Ela diz assim, tal pessoa fez isso porque queria tal coisa. E ela não tem provas disso. Ela não tem indícios. Ela tá supondo a intenção. Assim, ela pode dizer que aquilo foi feito, mas com a intenção de que, para que, a gente não tem tanta certeza. E a gente sabe que nesse jogo de opressões, a pessoa que tá oprimindo, ela não é ingênua. E eu não tô falando pra gente considerar ela ingênua. Mas muitas vezes a pessoa faz algo com o sentido de oprimir aqui e acaba conseguindo aqui. Ela sai ganhando de qualquer forma? Sai. Mas isso não significa que ela sabia exatamente o que ela tá fazendo. E eu acho que a Silvia Federici infere essas causalidades muitas vezes, que elas não são tão verdadeiras, ou que pelo menos não existe algum fundamento na obra que nos traga isso. E em alguns outros momentos, por exemplo, nesse 4º capítulo agora, tem um momento em que ela mostra pra gente que as queimas de bruxas eram maiores quando o povo passava fome. E depois ela mostra pra gente que uma das coisas que se dizia sobre as bruxas é que elas faziam festas com fartura de comida. Então ela tá, de alguma forma, essas duas coisas, elas se relacionam, né? Porque você constrói o ódio popular, né? Quando você cria a ideia de que as bruxas têm fartura e o povo não.
mas ela sequer coloca isso como uma possibilidade. E eu achei meio estranho, então acaba sendo meio arbitrário em alguns momentos e eu tenho essa crítica, mas de resto é um livro sensacional que tá me ensinando coisa pra caramba. Eu acho que todo mundo que quer estudar feminismo tem que passar por Silvia Federici, tem que passar por Angela Davis. São autoras que não importa qual seja a sua vertente, você tem que ler, nem que seja pra você saber como criticar elas, né? E tá sendo uma experiência incrível, realmente, de estar lendo com amigas. Tô muito feliz de estar lendo esse livro. Eu acho que faltam 38 ou 48 páginas. Só que eu vou ler ele só no final de semana que vem, porque é assim que eu tenho feito durante todo esse grupo de estudos. Eu tenho pego na sexta noite, no sábado, pra estar um pouco com as coisas frescas na cabeça, porque na semana que eu tentei ler, durante a semana ele picadinho, eu percebi que chegava no domingo, eu não tinha assimilado tudo, eu tinha esquecido muita coisa. Depois eu peguei Fabián e o Caos, do Pedro Rô Gutierrez. Eu li ele durante esse sprint e fiz um sprint também. Vindo pra cá, eu fiz um sprint no carro, pra vocês terem uma noção de como eu queria ler um pouquinho mais desse aqui. Eu li da 44 a 72, o que dá 28 páginas. Então, eu não li tanto quanto eu gostaria, mas eu vou tentar ler agora pelo menos da 72 a 80 só pra finalizar o capítulo e concluir aí as leituras de domingo, que não foram muitas, mas como vocês viram, eu gravei podcast, eu participei de grupo de estudos, eu gravei vídeo pra fazer leitura de poesia, então acabou sendo um dia cheio. Eu participei da maratona de filmes dos meninos, eu assisti a live deles parcialmente, porque eu tava na estrada, então teve um momento que caiu a internet, mas foi muito gostoso ver, né, o pouquinho que eu pude participar. E sigo lendo aqui, e a cada vez, quanto mais eu sigo aqui lendo, eu percebo que esse livro realmente entra na categoria da Thaís do Pronome Interrogativo, no desafio dela, que é um livro de ficção histórica. A gente tem um primeiro capítulo em que a gente conhece os pais do Fabián, que são imigrantes espanhóis e que passam pela Revolução Cubana em Cuba, né, pela perspectiva dos imigrantes. Depois, o segundo capítulo muda para uma primeira pessoa, que é o Pedro Juan, que tem um pai chamado Gutierrez e que vai contar pra gente um pouco da sua infância também. E por acaso, assim como o autor, ele era vendedor de sorvete aos 11 anos e depois ele virou super fã de caiaques. Então, com certeza é um personagem autobiográfico. Eu acho que o que ele faz aqui é a mesma coisa que o Benedetti faz em Primavera de um Espelho Partido, né? Ele coloca múltiplas vozes, sendo que uma delas é realmente a voz do autor. Eu tô achando bastante interessante. E aqui agora a gente tem umas partes legais de ver como alguns anos depois da Revolução Comunista, essas coisas afetavam o dia a dia das pessoas, né? Então, por exemplo, ele como um jovem meio despolitizado, apesar de ter lido A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, eu sempre falo em ordem errada isso, apesar de ter lido esse livro do Engels, ele não milita realmente, né? Ele tem um pouco de aversão a tudo que seja organizado. Então ele tem aversão à militância, ele tem aversão à escola, ele tem aversão à igreja, né? E apesar de ele ter lido esse livro, ele leu porque ele tem uma questão sexual ali para ser compreendida e não porque ele quisesse entender de política, né? E aí, nesse momento aqui que eu tô do livro, ele reclama, por exemplo, que ele tem quadrinhos de bis em casa, que são dos Estados Unidos, e que ele troca numa banca, porque não vem mais de fora por causa do bloqueio estadunidense. E aí eles precisam trocar. E aí na banquinha, tipo, você troca, só que a cada troca você tem que deixar 5 centavos lá, né? E eu achei bem legal, assim, tipo, entender como que funciona essa dinâmica cotidiana de Cuba, né? Eu achei bem massa. É isso, gente. Vou tentar terminar aqui pra chegar na página 80, só pra ter o prazerzinho de ficar redondinho. E vou concluir por hoje, eu acho. Não sei, acho que tá... Daqui a pouco eu acho que vai bater o sono. Vou continuar fazendo umas coisas do podcast aqui. E aí, se eu perceber que não vou dormir, eu leio mais um pouquinho, mas provavelmente eu só volto pra falar aqui com vocês amanhã. Então, um beijo. Até amanhã. Boa noite, gente. Tudo bem? Agora são 15 para as 2, de segunda pra terça. E por que eu não apareci antes? Eu acordei com uma dor de cabeça infernal e que ficava indo e voltando durante o dia. E eu tava trabalhando, né? Então, leitura, a tela do computador, tudo tava me afetando muito. Ainda que na hora do almoço eu consegui estar um pouquinho melhor e ler um pouquinho. Foi nesse momento
que eu comecei a leitura de A Tempestade, do Shakespeare. Eu tô lendo junto com um amigo meu que tem um canal aqui no YouTube também, o Realité. Vou deixar aqui no box de descrição, se não tiver, me cobrem. Vou ver se eu consigo conversar com ele no final pra gente fazer um conteúdo juntos, porque a gente começou a conversar hoje sobre esse primeiro ato da peça, e a gente já teve conversa pra caramba, porque assim, eu quis ler esse livro por causa de Admirável Mundo Novo e Caliban e a Bruxa. E ele quis ler esse livro por causa de Ariel, da Sylvia Plath. Então a gente tá com muitas referências externas e que o outro não conhece, então a gente tá trocando. Outra coisa, eu tô sem meu piercing aqui e eu acho muito estranho me ver sem piercing. Eu tenho a impressão de que o meu nariz fica mais redondinho. Não que seja uma reclamação, mas é porque a bolinha caiu. E aí eu tenho que achar. Porque caiu quando eu tava dormindo. Mas enfim, voltando pras leituras. A princípio aqui a gente tem só a apresentação dos personagens, né? A Miranda, o Próspero, o Caliban, Sycorax e Ariel. E todos eles são bastante referenciados, tanto na literatura quanto fora dela, então explica muito dessas referências que eu e o Luca temos externas. E é impressionante, assim, como a gente tá conseguindo ter assuntos, né, de diversas formas ali, de diversos âmbitos, né, social, político, literário. E realmente uma obra muito, muito rica e que eu deveria ter lido antes. Mas estou gostando de ler agora com o Luca, uma ótima companhia de leituras. E depois eu comecei a ler este livro aqui, As Verdadeiras Riquezas. No dia que esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter acontecido a live lá no canal da Milcaretas. É a Milka Alves, do canal Milcaretas. Então eu vou deixar aqui no box de descrição o link pra vocês. A gente vai fazer uma live sobre essa leitura aqui, por isso que eu incluí ela aqui na maratona, não tava na tibiária inicial. E eu li umas 20 e poucas páginas durante o dia. Só que acontece, por causa dessa dor de cabeça, eu inclusive tava lendo ele, aí eu levantei rápido e aí doeu muito. Eu tomei um remédio e deitei. E eu jurei que eu ia dormir até amanhã. Mas isso não aconteceu, eu acordei e agora estou aqui, acordadíssima no meio da madrugada. E aí eu até puxei um sprint lá no Instagram, tem sempre umas corujinhas que me acompanham. Li 1h10, então li tipo 56 páginas desse livro. Porque esse livro, ele tem uma história muito quentinha no coração. Eu me apaixonei no primeiro capítulo. Eu literalmente parei o primeiro capítulo, que tem 2 páginas e menos que meia. Mandei uma foto com dessas 3 páginas pra Jéssica Matos. Falei, amiga, lê isso. Aí ela falou, nossa, eu amei esse parágrafo tal. Aí eu mandei uma foto. Exatamente o parágrafo que eu marquei com o marca-texto. Então, tipo, ele me capturou desde o primeiro momento. E foi um livro que, assim, tô com parceria da Rádio Londres esse ano, e eles têm 2 mulheres publicadas no catálogo. E aí eu falei, bom, vou pedir, como além dos que eu recebo, que são os do clube, vou pedir esses 2 de mulheres, e tem outros 2 livros que eu quero também, que são 2 livros de africanos, que é o Meu Pequeno País, do Gael Faye, e o A Vida em Espiral, que eu não vou saber dizer o nome do autor, né? Nem é portuguesado. E aí eu falei, ah, então tá. Aí eu conversando com a Milka falou, ai, pede essas verdadeiras riquezas, porque eu tenho aqui em casa, a gente lê juntas. Aí a gente chamou o Rafa, né, que também é um queridíssimo, gravou podcast comigo, já fez live comigo, a gente sempre se chama aí pros projetos. E aí a gente tá lendo junto, né, a gente não tá conversando durante a leitura, porque a conversa tem que ser na live pra ser mais divertido. Mas eu tô encantadíssima com esse livro, porque ele conta a história de um homem que decide criar uma livraria e editora na Argélia, que chama As Verdadeiras Riquezas, baseada em um conto. E é interessante, porque um conto deu nome à livraria, que deu nome a um livro. E aí essa autora, que eu não sei pronunciar o nome, mas eu vou aprender até o final desse vlog, ela mora na Argélia, né? Ela é argelina, ela vai pra França estudar, e ela volta de férias à Argélia, e ela se dá com essa livraria, com pelo menos a fachada dela, né? E aí ela decide escrever esse livro. Então ela pega os documentos do editor, do dono da livraria, e estuda e publica, né, um romance que conta a história dele. E aí essa história tem um gancho de que essa livraria, depois, né, da morte do dono em 2004, que foi realmente quando o editor morreu, ela é vendida e ela fica lá parada. E aí um estagiário da França lá
é um engenheiro, ele vai pra Argélia pra reformar essa livraria pra ela virar uma loja de sonhos, né? Sonhos de padaria, o que é bastante irônico, né? Porque apesar de a comida ser muito essencial e não tô desmerecendo comida nem gastronomia, nada do tipo, mas a gente sabe o poder que os livros têm com relação aos nossos sonhos, né? E aí ele vai até lá. Então a gente tem capítulos que mostram em diários a história desse editor, e capítulos que contam a história desse estagiário indo pra França, indo pra Argélia pra desmontar essa livraria. E aí, eu tô amando tanto, eu não queria que acabasse, mas tem só 150 páginas. E eu cheguei na 80 e pouco já, e vou continuar lendo, porque eu estou o quê? Com insônia. Minha conversa de ontem com o Lucas sobre A Tempestade não terminou, então eu não quero prosseguir na leitura. E eu ainda tô lendo Fabia e o Caos, mas eu não peguei nada dele hoje. Talvez seja uma escolha. Bom, vou tomar meu chazinho aqui, não sei se vocês perceberam as unhas, mas eu fiz elas combinando com o livro pra live. Isso é o cúmulo da procrastinação, né, gente? Puta merda. Mas enfim, eu tô falando demais, já deu 6 minutos aqui, já passou de 6 minutos. Então eu vou ler, não sei se Fabiana, não sei se essas verdadeiras riquezas, mas provavelmente eu falo com vocês amanhã, então que vai ser terça. Amanhã não, hoje, só que depois que eu dormir de novo, que vai ser terça. Então até lá. Oi, gente, tudo bem? São 12h30 da manhã, da madrugada de terça pra quarta. É isso, né? É sim. E eu não consegui vir falar com vocês, porque hoje foi o dia que eu participei do Lendo Junto, que é a live, né, de sprintzão, assim, né, que a gente tá fazendo na maratona. E foi lá no canal da Andrea, do blog Fundo Falso, junto com o Eduardo do Luckfishes e a Tati Durães. E, cara, foi bem legal. A gente quase fez 5 horas de live, a gente fez 4h45. Foi muita coisa, a gente leu pra caramba, a gente conversou, a gente riu. Foi muito divertido mesmo. Só que aconteceu, eu li no meu horário de almoço, hoje. Eu li o segundo ato de A Tempestade, na minha leitura conjunta com o Luca do Realité. A gente tá conversando sobre esse segundo ato ainda. Depois, o que eu fiz? Eu só li na maratona, né? Então, ontem, depois que eu falei com vocês, eu li mais desse livro, depois que eu falei com vocês. E aí hoje eu acabei concluindo, acho que no primeiro sprint da maratona eu concluí. Mentira, quando eu cheguei, juro por tudo, no primeiro sprint da maratona ficou faltando o último parágrafo. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é o último capítulo. Aí o último parágrafo começa aqui. E eu tava aqui quando acabou o sprint. Aí quando a gente começou o segundo, eu reli, né, essas 2 páginas só pra ler tudo de uma vez. E finalizei essa leitura. Eu gostei muito. Eu acho que é de uma sensibilidade gigantesca. E eu não sei como elaborar. Eu ainda não sei como elaborar a escrita sobre esse livro. Mas eu espero que vocês vejam a resenha, porque é um livro que eu vou indicar muito. E eu tenho certeza que eu vou dar muito de presente pras pessoas, sabe? E aí depois, nos outros 2 sprints que eu fiz, eu voltei a ler o Fabio e o Caos. Eu agora estou na página 128, eu tava na 80 quando eu comecei. Então eu li 48 páginas dele. E assim, enquanto As Verdadeiras Riquezas, mesmo ele tendo tragédias, porque ele vai se passar durante a guerra de libertação da Argélia e a Segunda Guerra Mundial, ele tem momentos tristes e tudo mais, mas ele dá um quentinho no coração, no sentido de que tem muitos momentos de esperança, tem muitos momentos bonitos de amizade, e mesmo quando acaba, assim, mesmo com a parte triste, eu acho que a visão que a autora traz, né, Cauté, eu acho que é assim que se fala, Cauté Admi, que ela traz é muito bonita, então isso nos aquece. Agora é completamente diferente em Fabio e o Caos. Aqui, mesmo quando é bonito, é triste, porque o Pedro Gutierrez escreve um realismo sujo. Ele trata da realidade do jeito mais miserável possível. Então, assim, confesso que às vezes eu sinto que tem águas chegando nos meus olhos, assim, de ver a realidade que essas pessoas vivem, seja emocional, seja materialmente falando, né?
Então, de acesso a comida, dinheiro, estrutura. E é interessante porque a gente tem os personagens do Fabian e do Pedro Juan. O Pedro Juan, um personagem bastante autobiográfico. E eu quero ver como essas histórias vão se entrelaçar. Porque elas já se esbarraram num pequeno pedaço, mas ainda falta ter realmente um envolvimento entre os personagens, sabe? Ter um reconhecimento um do outro, que eu acho que isso não aconteceu. E fico ansiosa, porque o livro tem 190 e poucas páginas, eu tô na página 128, né? Então faltam só 60 páginas e eu não sei muito bem pra onde esse romance vai. Eu tô gostando da experiência, mas ele é completamente diferente do Rei de Havana. O Rei de Havana tinha uma escrita que eu não conseguia largar em momento nenhum, enquanto vocês estão vendo que eu tô lendo meio parceladinho Fabia e o Caos, porque não tá necessariamente me mantendo presa, apesar de estar gostando. E amanhã eu não sei o quanto eu vou conseguir ler, porque eu preciso parar pra gravar resenhas, porque eu tô lendo bastante, não tô gravando. Então, e eu acho isso ruim, porque daí as coisas acabam ficando meio frias na minha cabeça e eu sinto que as resenhas não ficam tão boas. Então, eu fiz uma listinha com os livros que eu não resenhei e eu vou tentar tirar amanhã os meus momentos livres pra gravar isso. Vamos ver se vai rolar. É isso, gente. Então, amanhã eu vou tentar aparecer pelo menos umas 2 vezes amanhã, para diluir um pouco essas aparências que eu faço aqui e que acabam ficando longas, né? E eu não sei se eu tô me repetindo, eu fico com medo de estar me repetindo, porque se repetir numa entradinha de 30 segundos é uma coisa, agora se repetir numa entrada de 5 minutos é foda, né? Enfim. Gente, eu vou continuar lendo um pouquinho do Pedro Juan Gutierrez pra ver se pego no sono, porque essa live foi muito maravilhosa, me diverti muito, ri muito. E agora preciso me acalmar pra dormir, né? Pra ver se dá aquela diminuidinha. Vamos ver se termina esse capítulo. Se bem que esse capítulo é longo, acho que tem mais umas 30 páginas. Vamos ver. Vamos ver. Amanhã eu falo com vocês, então, mais sobre o que eu li. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Agora são 2h22 da manhã. Eu não sei o que eu faço, que eu esqueço completamente de gravar mais cedo. Acho que é porque as pessoas estão mais ativas no Instagram e eu fico mais empolgada de gravar lá. Porque tem um feedback mais rápido, né? Chama ansiedade. E como vocês podem ver, eu tô sem a bolinha do piercing, porque acontece alguma coisa com esse piercing que eu coloco a bolinha e ele cai. Eu já peguei essa bolinha umas 4 vezes, vai ter um momento que eu vou perder. E eu acho que essa é a última bolinha que eu tenho. E eu estou com medo, porque uma vez eu fiquei sem um tempão e começou a fechar a cartilagem. Nossa, foi péssimo. Porque esse dói, gente, esse dói. Mas enfim, livros. Hoje, então, eu li mais 19 páginas, né, aqui do A Tempestade de Shakespeare. Tá sendo bem curioso ler em conjunto, porque o primeiro capítulo a gente, tipo, nossa, tinha um monte de coisa pra falar, um monte de análise. E agora a gente não tá tendo muita coisa porque é uma peça, né? Então tá caminhando pra alguma coisa. São 5 atos, a gente tá no terceiro agora. A gente vai ler o quarto e o quinto amanhã. Talvez eu leia o quarto agora, porque o Luca falou que é bem curtinho. E eu vi mesmo que eu acho que tem 30 e poucas páginas pra ler, que é o quarto e o quinto. Então, se o quarto é curtinho, deve ter o quê? Umas menos de 10, eu pensei, enfim. Vou ver, né? Essa é uma das coisas que me incomoda um pouco de ler e-book. Eu nunca sei o que esperar. E eu não sei vocês, mas eu tenho mania, por exemplo, pegar esse livro aqui que tá no meu colo. Ah, vou começar o primeiro capítulo. Eu sempre dou uma folhada, vejo quantos capítulos tem o livro. Eu começo o primeiro capítulo, eu vejo onde termina esse capítulo. Porque eu quero ter uma noção de, tipo, se eu ler meia hora, eu consigo chegar no final do capítulo. Se eu quiser parar daqui a 5 minutos, eu consigo. Então eu fico pensando nessas coisas, né? E talvez seja uma questão de ansiedade que eu tenha que trabalhar comigo e falar pra minha psicóloga, porque quem sabe, né? Mas
voltando, isso é uma coisa que me incomoda no e-book, assim como outra coisa que eu percebi só dessa vez, porque foi a primeira vez que eu li uma peça no e-book, e no começo da peça, eu não sei, deve ter o nome aquilo, mas tem a lista de personagens, né? Então vem, tipo, Próspero, tal coisa, Miranda, filha de Próspero, tal. E aqui, os personagens são julgados, assim, porque acontece numa ilha, então a gente tem a população da ilha e a população que chegou. Então a gente tem dois núcleos que são jogados de uma vez. Todos os nomes portugueses, e aí eu não sei quem é quem, eu não sei quem é o Gonçalo, quem é o Hernan, eu fico muito perdida. Bom, gente, eu sei que a luz não tá tão boa, mas eu tive que mudar pra cá. Agora tá bom. Mas tive que mudar pra cá porque tava caindo ali o celular e caiu no meio da minha fala. E então, eu fico meio perdida com esses nomes, porque foram núcleos que foram muito jogados em cima de mim. E aí, pra voltar no e-book não é tão natural pra mim quanto é voltar num livro físico. Aí eu li essas 19 páginas, acho que eu li na hora do almoço. E aí agora à noite eu fiz 2 momentinhos de leitura, assim, e eu terminei Fabian e o Caos. É um livro que, assim, eu achei uma proposta interessante, mas eu achei que o desenvolvimento dele ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava. Em vários momentos do livro eu ficava me perguntando sobre o Rei de Havana, né? Muito, que é outro livro dele que eu li. Muito se, assim, eu gostaria dele hoje, se fui eu que mudei, ou se é o autor. E assim, esse livro é de 2014, se eu não me engano, eu preciso checar, o Fabian e o Caos. E o Rei de Havana é mais antigo. E esse aqui é um livro que o Pedro Hugo Gutierrez, eu já ouvi ele dizendo que ele pensou muito em não publicar. Então eu queria dar uma procuradinha depois nos vídeos pra entender se é um livro antigo que ele publicou agora, se é um livro recente, se é um livro que sofreu alguma censura, ou se ele tinha medo porque trata da questão da homossexualidade, que inclusive já foi um grande tabu no regime de Cuba, então faria todo sentido. Mas eu quero pesquisar mais. Eu vi alguns vídeos, mas é engraçado isso, eu não consigo entender direito o sotaque do Pedro Juan Gutierrez, então tenho que prestar muita atenção. E no dia que eu ouvi, foi no dia que eu tava indo com a minha família pra Bragança Paulista, e tava, tipo, meu pai e meu irmão correndo aqui dentro de casa e eu escutando no celular, né, sem fone. Então a gente acaba perdendo muita coisa. Eu vou procurar esses vídeos de novo e vou assistir com certeza. Mas, no final das contas, eu chorei no final do livro. Eu não tava esperando esse final. E assim, eu não vou falar que é exatamente igual o final de Rei de Havana, porque não é. Mas é um final tão surpreendente quanto pra mim, assim. É uma coisa que em momento nenhum do livro eu considerei que isso fosse acontecer. E aí quando aconteceu, eu ainda tava esperando outra coisa, eu ainda tava desejando outras coisas que acontecessem. Eu ainda tava esperando desfechos de algumas coisas, não que a história acabe em aberto. De certa forma acaba, mas eu achei muito curioso, assim. E aqui atrás do livro diz que esse livro é uma espécie de Henry Miller de Havana, ou um Bukowski caribenho. Quando eu li O Rei de Havana, eu comentei na resenha que era tipo um Bukowski, só que melhor, com crítica social e tal. E assim, eu entendo a comparação, que ela tem um propósito de direcionar, né, uma dica, uma recomendação, mas hoje em dia eu não diria isso, porque eu acho que eu odiaria que dissessem de mim, então é o tipo de comparação ou o tipo de qualificação que eu não faço mais com os livros. Mas se eu tivesse que fazer assim, tipo, essa é minha mãe, esse é meu pai, e aí eles conheceram e tiveram a mim. Aquele meme, sabe? Hi, my name is Brian. Enfim. Eu falaria que esse livro é uma mistura de Bukowski, qualquer um, sei lá, com Bukowski com Só Garotos da Patti Smith. Então, olha que peculiar. Olha que peculiar. E eu tô comentando isso porque eu pensei nisso durante o livro. E pra mim, que li, faz todo sentido. E eu imagino que pra quem não leu, seja totalmente doido. Mas assim, é um livro que eu gostei, mas não me apaixonei, apesar de ter me emocionado com ele. E aí fui muito curiosa pra ler a Trilogia Suja de Havana, que é o último livro do Pedro Hugo Gutierrez publicado no Brasil, que eu não li. Quem sabe se eu realizar meu sonho de ir pra Cuba logo, né, pra realizar o desejo também de muita gente aí que pediu pra eu ir tanto. Eu consigo comprar alguns exemplares. Se bem que eu sei que tem uma questão, assim, com a
questão editorial em Cuba, parece que o papel não é um material muito fácil, né, de conseguir publicações e tal. Eu acho até que eles trabalham muito no esquema de zines, mas eu preciso confirmar isso. Tenho certeza que alguém vai saber me explicar, ou o famoso Google, né? Mas é porque eu sei que... Eu acho que eu tô pensando na questão da falta de papel porque eu li o Pequenas Riquezas que fala disso ontem. Mas eu também vi já o Padura falando sobre um romance dele que fala sobre livros em Cuba e ele mencionou alguma coisa disso, só não lembro exatamente o que. Mas parando de enrolar, amanhã terminarei A Tempestade. Eu tenho para ler Caliban e a Bruxa, que no domingo agora tem um encontro do último capítulo, então eu vou finalizar esse livro. Eu tenho outro livro para ler parcialmente, que são 7 contos do livro Ovelhas Negras, do Caio Fernando Abreu, que também tem a conversa agora no domingo. E no domingo, gente, domingo vai ser um dia muito doido. E no domingo tem uma conversa sobre esse livro, Memórias do Urso Polar. E eu tô louca pra ler esse livro. Eu até paguei relativamente caro nele por causa do clube. Então eu não queria deixar de ler. Então eu vou colocar na minha TBR, não tava antes. Ele parece um pouco mais grosso, assim. Eu diria que ele tem umas 300, 330. Mas olha, ele tem 267 páginas. Se for massa, dá pra ler tranquilo. Eu tava vendo meu paginômetro e, tipo, sábado passado eu li 207 páginas. E teve dias da semana que eu li cento e poucas. E aí teve 2 dias que eu li menos, que foi... Acho que na terça, que foi o dia que eu tive dor de cabeça. E aí, não sei nem se vai aparecer aqui, nesse vlog. E teve algum outro dia também que eu li pouco. Mas na verdade o que aconteceu foi que eu tava fazendo burocracias da minha vida, né, sendo adulta. E aí eu fui ler depois da meia-noite, então contabilizou no outro dia. Eu sempre fico na dúvida, inclusive, me comenta aqui embaixo se quando vocês fazem saldo de maratona, vocês contabilizam até a hora que você dormiu ou até a meia-noite. Porque eu já fiz dos 2 jeitos, dessa vez eu tô fazendo até a meia-noite. Mas é meio ruim, porque às vezes você tá lendo meia-noite e você tem que parar pra anotar onde você parou, ou alguma coisa do tipo. Tô pensando a respeito disso ainda, pra criar uma política de contabilidade. Mas enfim, isso é o de menos, é só por uma gracinha, né, que a gente faz. Enfim, é isso, esse vídeo tá ficando longo, esse vlog deve estar enorme. Sorte que só tem mais amanhã e sexta, então dando meia-noite de sexta eu vou gravar um tchauzão pra vocês. E aí vamos ver se rola de fazer 2 vlogs para essa maratona, porque merece. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui gravando logo depois da meia-noite, porque chegamos a 24 horas de leitura... 24 horas? Chegamos a 7 dias de leitura redondinho, né? Esse vlog começa, então, na meia-noite da outra sexta-feira, e eu trouxe aqui um balanço pra fazer com vocês das leituras até agora. Então, eu li Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, 88 páginas. Compre os Desafios, um livro que fala sobre meio ambiente, do Cristian Assunção. E o meu desafio de ler um livro de autor latino-americano. Depois, eu li Cesto de Tranças, da Natália Litvínova. Esse livro aqui cumpre os desafios. Livro escrito por uma mulher, da Chiclete Violeta, e livro de uma editora independente, porque ele é publicado pela Moinhos, da Tatiane Durães. Não falei Durões. Esse livro tem 61 páginas. Depois eu li As Verdadeiras Riquezas, da Cautea de Mi. Esse livro aqui cumpre os desafios ficção histórica, da Thaís do Pronome Interrogativo, autora mulher, da Chiclete Violeta, a Vicky, livros de um clube de assinatura de leituras, que é a da Ione Simões. Esse livro aqui é do Clube da Rádio. Tem 153 páginas, não lembro se eu falei antes. Aí eu li o livro que era originalmente do meu desafio, que era Fabiola e o Caos, do Pedro Juan Gutierrez. Esse autor aqui é cubano, então ele é um autor latino e também esse livro traz uma ficção histórica e também foi recomendado por um booktuber, que é o desafio da Mai do All About That Book. Depois eu li no Kindle, aqui, cadê? A Tempestade de Shakespeare, e eu li na edição da LPM, então eu considerei as 120 páginas que essa edição tem. Eu fiz uma leitura conjunta com o Luca do Reality Books, vou deixar aqui na descrição o vídeo dele. Foi uma conversa bastante enriquecedora, foi muito bom conversar com alguém que conseguiu captar todas as viagens que eu faço.
E aí é um livro de 120 páginas, então, que compra os desafios. Livro digital, da Kabuki, e livro de um gênero que você lê pouco. Eu já li muito mais peças de teatro, inclusive na minha fase de ler bastante Shakespeare eu lia bastante, claramente. Mas, por exemplo, esse ano eu li 2 e eu acho que eu já li mais do que ano passado, pra vocês verem. E aí tem leituras que já estavam em andamento e eu li durante a maratona. Então eu concluí agora há pouco Caliban e a Bruxa, eu li os 2 últimos capítulos durante a maratona e é referente a 131 páginas. Além disso, esse aqui que tá aberto na frente de vocês é o livro de contos completos do Caio Fernando Abreu. Eu tô lendo o último livro dele publicado, que chama Ovelhas Negras. E eu li 2 contos desse livro que é referente a 12 páginas. Fazendo a conta aí, eu li 460 páginas durante essa semana. Quando eu somei e dividi, ele deu 64 páginas por dia, que é bastante. E agora, essa é minha média no Scooby. Mas antes, dava menos. Então, eu vou considerar que eu estou sendo vitoriosa nessa maratona, até porque eu peguei alguns livros como Caliban, que são voltando aqui, porque acabou a memória do celular, eu tive que limpar a lixeira. Mas estou muito feliz com esse resultado, mesmo manter esse nível de leituras que eu estava tendo antes já é um grande avanço, principalmente lendo Caliban e a Bruxa, então eu tô super feliz. E lembrando que a maratona não terminou, né? A maratona vai até semana que vem, então se tudo der certo, sai mais um vlog na outra semana. Espero que vocês me acompanhem por aqui, que vocês tenham gostado desse vlog, mesmo eu só aparecendo de madrugada. Me perdoem. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto vai aparecer na tela. Um beijo e até a próxima.